Bom dia, meus amores! Como vocês estão? Nós vamos fazer as atividades do dia 30 de abril, tá bom? Nós vamos dar início com conteúdo de matemática, tá bom? Então já separe aí o seu livro. No roteiro, o conteúdo está escrito errado, tá? Está aí falando adição com reserva. Mas hoje nós vamos continuar o conteúdo de subtração de números naturais. A descrição da atividade está correta, tá bom? Das páginas aí da explicação e das atividades estão certas, então pode seguir elas. Somente a do conteúdo que ficou incorreta. Então vamos dar continuidade. Hoje vocês vão responder e continuar as atividades aí do livro. Então hoje nós vamos dar continuidade aí ao conteúdo de subtração. Então nós já estudamos e vimos que nós usamos esse risquinho, né? Para poder fazer a continha de menos. Ele é o símbolo de subtração, ele é o símbolo de subtração da continha de menos, tá bom? Então, nós temos aqui também um exemplo, ó. Nós temos aqui falando, ó, o número de cima se chama minuendo e o de baixo subtraindo. E a resposta da nossa continha se chama resto ou diferença, tá bom? Então, essa é a nossa continha de subtração. Lembre-se de sempre colocar o sinal da continha, tá? Eu estive já olhando algumas atividades e tem algumas crianças que têm esquecido de colocar o sinal, tá bom? Então, lembre-se de sempre que você for efetuar, fazer uma continha, você tem que colocar lá o sinal dela, tá bom? O símbolo dessa continha. Que no nosso caso aqui é o tracinho, tá? É o tracinho de menos, tá bom? Então, abre aí o seu livro na página 58, tá bom? 58, para nós vermos aí a explicação, só relembrarmos alguns dos tipos de continha, tá bom? De subtração. Nós vimos aí o exemplo da ideia de tirar, né? Então, nós temos aí 6 barrinhas e nós vamos tirar 3 barrinhas. Então, eu tenho 6, eu vou tirar 3 barrinhas, então eu vou ficar com 3. Então, 6 menos 3 é igual a 3. A ideia de quanto a mais, a menos. E vem perguntando aí, quantas barrinhas a fila inferior de baixo tem a mais que a fila superior? Então, embaixo eu tenho 8 barrinhas. E na de cima eu tenho 4. Então, vamos fazer a nossa continha? Eu tenho 8 aí. Então, menos 4, que é a de cima, né? Que é a superior. Então, 8 menos 4 fica 4. Então, eu tenho aí 4 barrinhas a mais, tá bom? Na fila superior, na fila inferior, perdão. Na fila de baixo, eu tenho mais 4 barrinhas a mais do que a fila de cima, tá bom? Então, tem a ideia de completar. Aí, eu tenho uma caixa que cabe 8 latinhas. Eu já coloquei 2. Então, eu ainda posso colocar 6 latinhas dentro dessa caixa, tá bom? Então, 8 menos 2 é igual a 6. E a última ideia de comparar, tá bom? A ideia de comparar, eu uso o exemplo aí do Alexandre e do Márcio. Compara a quantidade de carrinhos que os dois têm. Então, Alexandre tem 6 carrinhos e Márcio tem 4. Então, Alexandre tem 6 carrinhos e Márcio tem 4. Então, vamos fazer 6 menos 4. Então, eu fico com 2. Então, Alexandre tem 2 carrinhos a mais do que Márcio, tá bom? E vocês também podem rever o vídeo que a tia já enviou sobre a explicação desse conteúdo. E hoje vocês vão continuar, então, a atividade, tá bom? Vocês vão responder a página 65, 66 e 67 para a tia, tá bom? Então, caprichem.